Bom, muito obrigado. Tivemos aqui uma primeira ronda aqui pelos nossos oradores. Ouvimos, enfim, falar dos grandes progressos que se fizeram, mas também dos problemas que se enfrentam a todos os níveis nas questões autárquicas. 50 anos depois, tudo isto merece uma reflexão aprofundada, porque obviamente nada é eterno e de vez em quando até as nossas casas precisam de vez em quando de uma remodelação e por isso tudo isto tem que de vez em quando ser remodelado. Portanto, estamos num momento de celebração, mas também num momento de reflexão. E para podermos alargar esta nossa reflexão, faríamos agora então uma ronda aqui pelo nosso público. Questões, comentários, quem quer participar neste debate? É preciso por causa do sistema de gravação. Muito boa noite. Muito boa noite. Muito obrigado pelas intervenções. Foram bastante elucidativas daquela que é um trabalho de um autarca. E Tiago Rodrigues. E uma vez que é público que as pessoas depositam mais confiança naqueles que são os cargos políticos mais próximos de si, neste caso os autarcas, sejam presidentes de junta ou presidentes de Câmara ou vereadores, a pergunta que eu deixava de fazer a cada um dos três é uma pergunta simples: é que trabalho que pode fazer um autarca para restaurar aquela que é a confiança que as pessoas, pelos vistos, têm tido pouco naquele que é o panorama da política global? Senhores, voluntários? Esse objetivo é de cumprir os nossos compromissos. Torná-los públicos, apresentar-nos com um programa, dar bem conta das nossas principais metas e não falhar. A credibilidade constrói-se por via do trabalho, sobretudo. Depois, numa relação de proximidade, que é sempre discutível, é diferente ser próximo num município pequeno. Eu sou presidente do município que tem 182 mil habitantes, não posso fazer reuniões plenárias com a população toda. Há canais de proximidade, há formas de estar com públicos especiais, como os jovens que estão mais distantes, mas eu penso que, acima de tudo, para credibilizar a nossa mensagem e o nosso trabalho, é tornar bem claras quais são as nossas propostas e não falhar. As pessoas têm de perceber que, quando escolhem alguém, que essa pessoa se apresenta com objetivos e que não falha nesses objetivos. Depois, para isso, ou a montante disso, conhecer bem as necessidades das pessoas e ser capaz de construir respostas que satisfaçam essas necessidades, porque por vezes nós temos tendência de nos rodearmos de muitos técnicos, a gabinetes de peritos, mas às vezes aquilo que os peritos pensam, os especialistas, não é bem aquilo que depois a população deseja. E nós também não podemos fazer só o que as pessoas desejam, temos que explicar por que razão definimos determinados objetivos. Não, é que os palcos normalmente é aquilo que as pessoas desejam. Mas às vezes, eu vou dar um exemplo, assim, porque muito recente, destes dias. O principal problema no meu município, todas as formas de auscultação da população, é o estado de conservação dos pavimentos, que é o que eu disse, cheguei aqui, isto é uma inveja, está tudo impecável, as passadeiras pintadas, as árvores no sítio. É o mais difícil para nós, é manter o espaço público. Tenho muitas reivindicações, muitos protestos por causa disso, é mesmo o maior problema do meu município. E o regulamento do ruído, nós aprovamos o regulamento do ruído, queremos cumprir todas as metas mais exigentes do ponto de vista ambiental e, portanto, há várias artérias do concelho que têm muito ruído, onde há metro, onde há muitas viaturas a passar, etc. Uma das principais medidas para se reduzir os níveis de ruído nessas artérias com grande carga rodoviária é substituir os pavimentos de paralelo para bituminoso. Mas depois eu tenho um plano de ação das alterações climáticas que me diz que, para eu cumprir as metas da permeabilização do território, é substituir o bituminoso e pôr paralelo. E é tudo no mesmo pelouro, que é do ambiente.
Só na área do ambiente eu tenho que tomar decisão. Então, eu cumpro as regras do ruído, ou isto para dizer o que as pessoas querem. Não é? As pessoas todas querem betuminoso. Quando se faz uma rua nova, ninguém quer paralelo. Mas é preciso explicar às pessoas porque é que as ruas, sendo novas, estamos a abrir ruas novas, devem ser em paralelo. Porque o tipo de material que está no subsolo, porque o nível de freático que nós depois temos de intervir, requer pisos em paralelo. E as pessoas até ficam do nosso lado, algumas, a maioria, se nós explicarmos. Mas se abrirmos uma via nova e fizermos uma via em paralelo, as pessoas dizem, mas porquê que a minha é de paralelo e outra freguesia do lado tem uma pista toda, uma via toda em betuminoso? E depois se substituirmos, estou a fazer uma caricatura, mas para responder ao que o Tiago diz, nós não podemos fazer só o que as pessoas querem, mas temos de cumprir com as nossas. Uma via está em paralelo, nós substituímos e fazemos um tapete em betuminoso. Menos de um mês depois, a população vem junto de nós dizer: é preciso pôr lombas, porque os carros andam com muita velocidade. Andam a alta velocidade, é muito perigoso, as crianças vão a passar, é preciso pôr lombas. E nós vamos lá e colocamos lombas. E depois as pessoas que moram perto das lombas dizem: não pode ser, é muito barulho. Os carros travam muito e batem ali. As pessoas, nós temos agora umas lombas que não são do piso, são de colocar umas cor laranja que se chamam-se lombas de Berlim. As pessoas roubam-nas de noite, os moradores. Não é para ir vender, são os moradores que vão lá de noite e dizem, porque aquilo é desesperante, porque os carros, quem está de noite e fica uma casa que confina com a via pública. Portanto, o que as pessoas querem também nós temos que explicar. Mas a credibilidade é sobretudo a esse nível. Explicar as medidas, cumpri-las e mostrar às pessoas que merecemos renovação da confiança. Penso que funciona. Pelo menos a minha fórmula tem funcionado. Foram 3 vezes que funcionou e eu acho que é assim. E também, no clima de proximidade e da relação com as juntas de freguesia, de criar uma relação capilar que esteja mais próximo das pessoas. Acho que isso é, não só nós, é impossível para mim ter uma relação de proximidade com a população toda, mas as pessoas perceberem que quando há um problema, ou que nós resolvemos o problema, que nós pensamos nos problemas das pessoas evitando que eles aconteçam. Porque nós não queremos que as pessoas nos venham pedir para resolver algo. A nossa obrigação e missão é perceber o que faz falta e responder e criar essa resposta, mesmo antes das pessoas as virem pedir. Eu creio que esse é o nível de credibilidade. Não obstante tudo isto, é muito difícil, porque lidamos com um nível de discurso político populista muito difícil. E, portanto, muito tempo de trabalho é muito facilmente destruído sobretudo por notícias. E eu acho que quando se fizer a história da relação dos políticos com a justiça, vou ter direito, se não for um capítulo, a umas páginas. Eu fui eleita em outubro de 2017 e tomei posse num sábado. Na segunda-feira de manhã, pela primeira vez, apresentei-me no gabinete como Presidente de Câmara. E chegaram lá os adjuntos dessa área. Adjuntos são os chefes de divisão que tratam da área formal da instalação da Câmara. E o primeiro despacho que eu assinei, a primeira assinatura que eu fiz como Presidente da Câmara, foi para constituir o meu gabinete. Chefe de gabinete, adjunto, secretária. Fui arguída por causa desse despacho. Porque um senhor procurador disse que eu tinha de ter aberto um concurso público para escolher a minha chefe de gabinete. Escreveu, e eu tive 4 anos e meio como arguída. No mandato seguinte, quando fui a votos, fui como arguída. E abri os telejornais. E abri os telejornais dos canais principais, do Jornal das 8. Porque era arguída por ter feito um despacho destes. Claro que todos os meus colegas, todos os partidos solidarizaram, mas demoraram 4 anos e meio. Claro que não fui acusada, claro que não houve nada, mas foi 4 anos e meio depois. E isto destrói muito. Por muito trabalho que se faça, se for ao Google e meter lá o meu nome, vai-lhe aparecer arguída. E não lhe aparece todos os problemas que eu resolvi da vida das pessoas. Mas eu tenho muito orgulho dos problemas que resolvi na vida das pessoas. E acho que os matosinhenses também têm, por isso é que me dão sempre melhores resultados do que nas eleições anteriores. Mas a opinião publicada
tem muito mais sucesso e causa muito mais efeito do que a rede de formigas que nós somos todos os dias. Nós somos formigas pequenas que andamos sempre a trabalhar. E de repente vêm estas manchetes que são altamente lesivas da credibilidade e requerem o dobro do esforço depois para se contrariar isto. Bom, muito obrigado. Eu pergunto mais um contributo para esta questão. Muito rápido, que a Luísa já disse tudo, mas se me perguntou o que é que o trabalho de um autarca ou o que é ser um autarca, eu colocava maneira de ser e forma de estar. Maneira de ser, as pessoas têm que ser genuínas e os autarcas são genuínos. Podes dizer assim, para seres autarca tens de ser simpático, não tens nada que ser simpático. Tens de ser empático, não é simpático. E olha, 2 autarcas de gerações diferentes, 3, 4, nenhum de nós, se calhar, temos características completamente diferentes uns dos outros. Mas à nossa maneira de ser, somos genuínos. E as pessoas que nos conhecem bem, que é a diferença de ser autarca e ter outra função, que todas elas são meritórias. A do autarca é que não vale a pena fingir que as pessoas conhecem-nos. Só em Lisboa, ou no Porto, ou nos grandes centros urbanos. E mesmo assim é difícil. Matosinhos é uma realidade também de uma cidade grande, não é? De um município grande. Mas mesmo assim é difícil nós não sermos genuínos. Que as pessoas topam-nos, as pessoas, os cidadãos, percebem quem é que está verdadeiramente interessado a servir às pessoas, a servir a comunidade. Porque é que a Luísa tem aqueles resultados que ela disse que tem? Porque as pessoas conhecem, sabem o trabalho dela, sabem que ela genuinamente se preocupa, que passa a noite desafio sair a casa ou para ir a casa tarde a trabalhar em reuniões para resolver o problema das pessoas, não é para resolver os problemas dela, nem os meus, porque todos nós felizmente ganhávamos muito mais dinheiro nas atividades profissionais que temos. Eu sou advogado, a Luísa é advogada, pronto, mas isto não tem nada a ver com isso, tem a ver com gostarmos daquilo que fazemos. Portanto, ser genuíno. Primeira coisa é ser genuíno. Um autarca é eleito por ser genuíno. Porque é que o Luís, eu não conheço a história e a vida do Luís, portanto posso estar a cometer alguma, mas porque é que o Luís ganhou lá a junta de freguesia? Eu também fui presidente de junta. Uma junta maior que a tua, de certeza. Portanto, quanto mais pequena, mais exigente é desse ponto de vista, não é? Quanto mais pequena, mais as pessoas conhecem-nos bem, conhecem a família, conhecem o nosso dia-a-dia, conhecem, pronto, e portanto isto para dizer o quê? Que as pessoas votam em nós, nos autarcas, porque nos conhecem e acreditam em nós. E vejam lá, CDS, PS, PSD, PCP, não importa a ideologia, importa o que as pessoas trazem, não é? Estão a ver, isto é bonito isto. Não, eu sei. E portanto, maneira de ser, genuíno, uma pessoa genuína. Se não for genuína, o que é que vai acontecer? Passado uns anos as pessoas percebem, este está a fazer um papel, não serve para aqui. A segunda é a forma de estar, e foi aquilo que a Luísa disse, é a proximidade. E a proximidade não significa que nós tenhamos que estar todos os dias no café ou na praça, isso não é proximidade. A proximidade é nós percebermos aquilo que faz falta às pessoas e estarmos acessíveis às pessoas. Porque isso, e eu tenho esse desafio, não é? Porque eu não tenho tempo na minha vida, com a minha agenda ainda por cima agora mais complicada, e a Luísa sabe o que é que eu estou a falar, eu não tenho tempo para estar todos os dias onde eu gostava de estar. Ir ao café, beber um fino no sítio, estar com os amigos, ir beber um café e tomar um pequeno almoço logo. Não tenho tempo para isso. Mas estou sempre disponível, sempre que alguém quiser falar comigo, alguma instituição, alguma pessoa, tenho um atendimento sempre todas as semanas e tenho que estar sempre disponível para perceber aquilo que faz falta. E por isso também acreditamos nas nossas pessoas. Temos uma equipa, tenho vereadores, confio neles, tenho presidentes de junta, confio neles, tenho um território com 600 km quadrados de área. É muito grande. Estão a ver o que é. Eu não sei quanto. Aqui qual é que é a dimensão de. 400 km a ilha toda. Pronto, estão a ver? Pronto, estão a ver a diferença? Ela tem muito mais população que eu e tem 60 km quadrados. Eu tenho 600 km quadrados. Agora ponham isto em rede de saneamento básico, rede de abastecimento de água, rede diária, multipliquemos. Isto para dizer o quê? Que cada um tem a sua realidade. E, portanto, e na tua pergunta, Tiago, que é muito pertinente, maneira de ser, sermos genuínos. Às vezes cometemos erros e temos de ter humildade de dizer, cometi erros, não temos que saber tudo. Acabou os super políticos, os que sabem tudo e que não têm dúvidas. Isso não existe. Temos de ter a humildade de aprender, temos de ter a humildade de ter os melhores connosco. Se o meu vice-presidente for melhor que eu, fico todo satisfeito. Foi esses convites, os primeiros convites que eu fiz, quando eu fui candidato à Câmara, foram das melhores pessoas, dos melhores cidadãos, nem eram ligados ao partido, mas aqueles que eu achava que me ajudavam e que me completavam e que até eram melhores que eu. Infelizmente, os 2 ou 3 convites que eu fiz primeiro não aceitaram. Pronto, porque já aqui falámos disso. E disseram assim, Pedro, eu gosto muito de ti, mas deixa lá isso, pá.
Se precisares de alguma coisa, chama-me, está bem? Eu ajudo-te no que tu precisares, mas não, as pessoas não estão disponíveis. As pessoas já têm vidas feitas e não estão disponíveis para isto. Por aquilo que a Luísa dizia. Porque é difícil ser todos os dias trabalhar. E depois, há um dia, ou porque nós cometemos um deslize, ou porque as pessoas querem implicar connosco, é fácil implicar connosco, é muito fácil. Cortamos uma estrada, cortamos uma via de trânsito, não licenciamos uma determinada infraestrutura, e isso serve logo para termos, eu vejo aqui, forças de segurança. É como, se está tudo bem se eles não se meterem connosco, não é? Mas se nós prevaricarmos um bocado e se eles não forem tolerantes, eles estão a cumprir a lei, não é? Mas nós ficamos chateados com eles, eles não têm culpa nenhuma, eles estão a cumprir a lei. É como nós. Portanto, já estou a divagar um bocado nesta parte. Porque aquilo que é para dizer que nós também temos de tomar decisões e às vezes as decisões têm que ser tomadas de acordo com o interesse público. E nem sempre o interesse público corresponde ao interesse de algumas pessoas. E, portanto, às vezes essas decisões também criam alguns anticorpos para o nosso lado. Porque temos de tomar essas decisões. Se tivéssemos nossas vidas privadas, ninguém tinha nada a ver com isto. Estou a ver porque às vezes o quão exigente é estas funções, mas pela parte positiva, ser genuíno e manter a relação de proximidade com o teu território. Bom, muito obrigado, Luís. Para dizer ao Tiago e a todos que nos ouvem que o que eu acho, depois daquilo que aqui foi dito, até porque isto é um bocadinho, no meu caso, vir um jogador da terceira divisão a um jogo da Primeira Liga. Mas é aquilo que é, portanto, aquilo que eu acho, aquilo que, na área não, mas na população sim. Aquilo que eu acho que genuinamente faz falta, sobretudo ao poder local, e que nós, os autarcas, nestes 50 anos, cometemos muitos erros, ou um erro que no fundo se traduz em muitos e que fez com que nós ficámos muito desacreditados, e quando digo nós, a classe política de uma forma transversal, mas estamos a falar de autarcas, é nós sabermos dizer que não. E a primeira tentação de um político é dizer que sim àquilo que o cidadão quer. Por dois motivos. O primeiro é porque ele fica satisfeito porque ele quer ouvir sim àquilo que ele quer. E o segundo, porque falta muitas vezes o tal tempo. E para dizer não, ou dizes não e não te preocupas com a consequência, ou dizes não e tens que perder tempo a explicar porque é que é não. E como muitas vezes, e a abordagem é tanta, é mais fácil dizer que sim, e depois logo se vê como é que corre, porque dizer não obriga ou a pessoa a ficar insatisfeita ou a perder meia hora a explicar porque é que não. Quando assim é redondo, a pessoa fica satisfeita e vou-me embora. Quando eu digo sempre que sim, a certeza é de falhar. E quando eu falho, criei expectativa, criei certezas à pessoa e é óbvio que a pessoa depois se sente defraudada. E esse é o grande erro. Obriga a dizer não e a ter que arranjar tempo para justificar e explicar porque é que não. Porque se eu disser não sem explicar, nas próximas eleições já fui. E, portanto, só há dois caminhos. Ou eu digo que sempre que sim e torno-me desacreditado e da próxima vez não sou eleito, porque eu disse sempre que sim e não cumpri. Ou eu disse que não e não expliquei e voltei quando fui às eleições a não ser eleito. Ou eu digo que não e perco tempo a explicar. Isso obriga depois a ter que ter a luz do gabinete acesa até às 11h30 e 1 da manhã, porque enquanto explicas o não, a noite aguenta e o fim de semana, porque o papel não sai da secretária e, portanto, não deixa de amontoar. E eu acho que o grande segredo é esse. É o político saber dizer, o autarca saber dizer não e ter que ter tempo e perder algum do seu tempo, no bom termo da palavra, a explicar porque é que não. Bom, muito obrigado. O tempo também foi passando, estamos bastante avançados no tempo, mas ainda assim vamos dar mais uma ou duas oportunidades. Meus senhores e minhas senhoras, questões queiram colocar? Comentários? Luísa? Obrigada, boa noite. E sendo sintética, porque o tempo já vai longo, como disse o Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Eu tinha Luísa Barcelos, peço desculpa. Sim, eu tinha duas questões. Luísa Barcelos ou Luísa de Barcelos? Não, é de Angra. Não. Já foi de Barcelos, mas foi há uns séculos, não é? Talvez há uns séculos. Tinha duas questões para fazer e estando na presença de autarcas com grande experiência, mas de concelhos de latitudes diferentes, quer em área, quer em população, quer o que seja,
vendo que ao longo destes 50 anos o impacto das estruturas essenciais de cada um dos concelhos está conquistado, de que forma que, enquanto poder local, no todo nacional, podemos ser atrativos para quem queira viver em cada um dos nossos concelhos. Ou seja, de que forma que podemos potenciar a coesão territorial, sendo certo que tudo o que é essencial já está lá, mas ainda assim as pessoas não têm menos vontade em estar em concelhos menos povoados, mais no interior, com menor oferta de ensino, de emprego, do que seja. E outra questão que também queria levantar, na verdade, o poder autárquico no espectro da legislação pode vir sempre quase que no final. E falando aqui, porque houve referência à lei eleitoral das autarquias, questionar por que não avançar com o voto em mobilidade também nestas eleições autárquicas. Quando nas europeias já se fala no voto e já se preconizou o voto eletrónico, quando em outro tipo de eleições já existe obviamente o voto antecipado, que é transversal a todas, mas o voto em mobilidade nas autárquicas ainda não existe. E queria também saber a vossa opinião sobre esse tema. Obrigada. Senhores, quem é o primeiro voluntário? Começamos aqui por este lado. Pode ser. A primeira pergunta é uma pergunta para Euromilhões, não é? Porque é aquilo que todos queremos, autarcas, é ter pessoas no nosso território, sermos capazes de atrair e fixar mais pessoas no nosso território. E não está tudo feito. A beleza maior do desempenho das autárquicas é que temos sempre coisas para fazer. Aqui o Presidente podia ser Presidente há alguns 50 anos, que ia inventar sempre coisas para fazer. Se não era um palco, havia de ser logo ali uma torre. Estou a brincar, uma rotunda. Estou a brincar que eu não quero estar, não gosto de me imiscuir nos, não é? Mas para dizer o quê? Que há sempre coisas para fazer. Há sempre coisas para reinventar, e há sempre formas de nós pormos o nosso território também com as dinâmicas, porque quando o desenvolvimento local não é património único dos municípios e das freguesias. O desenvolvimento local é dos municípios, é da educação, é do desporto, é da cultura, é das associações, é das forças de segurança, é de todas as instituições que fazem parte do determinado território. Quanto mais fortes for cada uma dessas instituições, melhor é o desenvolvimento de um território. Por isso há muita coisa para fazer. Agora, o desafio da coesão territorial, vocês têm um desafio muito superior a esse, não há dúvidas nenhumas. O da insularidade é muito superior do desafio do interior do nosso país, e já foram dados aqui exemplos. Agora, o que aconteceu no pós-pandemia é que houve uma parte significativa, não gosto de dizer esmagadora porque isto depois já é pouco científico, mas houve uma parte significativa da população que vivia nos grandes centros urbanos que começou a redescobrir o interior. E isso é verdade. Há mais pessoas a fixarem-se nos territórios do interior em Portugal e a saírem das grandes áreas metropolitanas. Porquê? Porque conseguem estar a trabalhar em regime de teletrabalho, trabalho à distância, porque conseguem facilmente depois pegar num comboio ou num transporte público e aceder ao seu local de trabalho fixo, e conseguem, e isso as novas gerações estão-nos a trazer, cuidado, não diabolizemos as novas gerações que não querem saber de nada, só querem tecnologia. Isso não é totalmente verdade. As novas gerações têm outras preocupações maiores. Enquanto a geração que me antecedia a mim, já estou a falar um bocado de história e de sociologia, mas daquilo que nós vamos, isto é mais de forma empírica, mas a geração que nos antecedeu a nós, eu que sou a geração dos 40, 50, a geração que nos antecedeu queria ganhar dinheiro, conseguir construir uma vida boa para poder proporcionar aos seus filhos melhor qualidade de vida, estudos com muita dificuldade. A minha geração já foi eu sou a geração pós-25 de Abril, não é? Já nascemos e crescemos também já com o esforço dessa geração que nos antecedeu, e já crescemos também com o início da tecnologia. A geração que vem a seguir a minha, dos meus filhos, já é uma geração que já vai ter outras preocupações, que são os millennials, não é? Essa geração já está mais preocupada com o seu bem-estar do que com o rendimento ao final do mês. Isto é interessante, isto muda um bocado o paradigma. São jovens que já preferem ir viver para o campo e viver para a natureza e terem outras preocupações que não são o rendimento. O rendimento é sempre importante, porque o dinheiro é que depois faz com que depois tudo, e os jovens percebem isso.
Só que não é só o mais importante. E, portanto, isto faz com que os nossos territórios, que já temos muita coisa instalada, é o desafio, não é? Aqui nos Açores e também em muita parte do nosso território continental, temos infraestruturas, temos escolas, temos centros de saúde, temos um conjunto, temos equipamentos esportivos, equipamentos culturais, teatros chinês. Esta rede de bibliotecas e teatros no país todo também cresceu muito, alavancado no esforço municipal. É notável isto. Ou seja, temos as infraestruturas, o que é que precisamos das pessoas para lhes dar vida, para lhes dar dinâmica. E eu creio que, paulatinamente, se estes municípios tiverem mais capacidade financeira, que nós defendemos na Lei das Finanças Locais, podem também aumentar a sua atratividade. E eu estou esperançoso que isso possa acontecer. A outra pergunta para mim é muito mais difícil, a do voto em mobilidade. Porque votar numa autarquia é muito mais difícil, não é? Porque cada boletim de voto são um conjunto de cidadãos diferente. Depois as coligações. Pronto, ou seja, o nosso sistema eleitoral autárquico é pouco apelativo a esse voto em mobilidade. Eu percebo que vocês têm muitos jovens, por exemplo, aqui a estudar no continente, não era? E muitos deles até nem participam pelas dificuldades da distância. Seria interessante participar. Vejo com mais dificuldade o próprio sistema. Pronto. Nós já há muitos anos que defendemos o voto eletrónico nas legislativas, que ainda não conseguimos, e isso parecia mais fácil, mas só pelo facto de haver aqueles círculos eleitorais e toda esta, ainda não se conseguiu implementar no nosso país. Isso é também uma dificuldade que temos. Portanto, eu, respondendo à tua pergunta, sim, claro que devia ser, eu concordo com tudo o que for facilitar as pessoas a participarem no sistema eleitoral, claro que sim, que sou apologista. Como implementar? Parece mais exigente desse ponto de vista autárquico, mas pronto, mas é uma questão depois aí dos técnicos analisar. Pois, cada freguesia é um boletim. Pois. Bom, eu penso que é muito difícil do ponto de vista material. Tirando as europeias e o Presidente da República, é muito difícil porque temos de produzir 308 boletins aos municípios, mais 3 mil. Portanto, em cada município são 3 boletins, multiplica isto tudo, está a ver a logística que é. Portanto, não é fácil montar o voto em mobilidade para as autárquicas. Sobre a primeira pergunta, o momento que vivemos demonstra exatamente o contrário. Onde havia tudo, não está a haver. Num município como o meu, numa área metropolitana densamente povoada e com muita procura, nós não temos o que faz falta às pessoas para viverem. Nós estamos a expulsar os cidadãos do nosso concelho. Os jovens não ficam no meu território, só tenho pessoas com grande poder de compra, muitos de outras nacionalidades, porque 1 metro quadrado custa 7.000 euros. E, portanto, comprar um apartamento de 100 metros quadrados custa 700.000 euros. E quem é que compra? Não compra. Portanto, eu só tenho israelitas, brasileiros, sobretudo israelitas e brasileiros, mas todas as nacionalidades, chineses. Isso sim. Sim, poder de compra, nós temos o segundo poder de compra mais alto da região, a subir sempre, nível salarial mais alto da área metropolitana. Portanto, tem, mas quem é que pode viver lá? Se a Luísa quiser viver para o meu concelho, não consegue. E mesmo jovens que tiveram uma carreira, que se formaram na área que pretenderam, que têm emprego na sua área, um casal, mesmo que sejam 2 pessoas, um casal ou 2, é muito difícil viver lá. E depois, mesmo que consigam viver lá, é preciso que tenham condições de vida, já nem estou a dizer que o Pedro diz de viver para o interior, mas é demorar um tempo razoável para chegar ao emprego ou ao estudo e, portanto, a mobilidade é altamente condicionante de qualidade de vida. Nós temos metro, temos a rede de transporte municipal, que aqui não é conhecida, que é a STCP, temos uma rede própria metropolitana e temos os números a crescer nas validações de metro, sempre a crescer, cada vez mais utilizadores de metro, os metros bem cheios de gente que utiliza o metro, os autocarros das 2 redes sempre a subir e cada vez mais viaturas individuais a entrar na cidade, no concelho. E as vias são as mesmas. E eu não posso mexê-las porque são as infraestruturas de Portugal que decidem. A Câmara de Matosinhos tem orçamento, projeto para fazer novas ligações das autoestradas ao concelho e não tem autorização das infraestruturas de Portugal. Portanto, eu começo a ser vítima do sucesso. Não é começo, já somos vítimas do sucesso. Toda a gente quer viver ali.
Claro que não há procura suficiente, não há oferta suficiente para controlar o preço. E os jovens de Matosinhos eu quero que os jovens que nasceram e que se criaram em Matosinhos fiquem lá. Mesmo dentro do concelho, tenho o interior e o litoral. As freguesias que não têm mar, ainda se consegue viver. Nas freguesias com mar, não é possível. Portanto, os filhos de pescadores, que são a nossa identidade, as pessoas que se querem autonomizar, não ficam na cidade, na frente de mar. Que é ali que está a nossa gente. Os avós estão a sair porque as casas estão a ser vendidas. Tudo que é arrendamento está tudo despejado, não é? Tem casais com mais de 80 anos a ser despejados. Porque as casas valem muito dinheiro. Viviam em casas que pagam pouquíssimo dinheiro de renda e os senhorios estão a despejá-los. Quem fica, para quem é o problema, para a Câmara. Quem realoja? A Câmara. O Governo está muito longe. Se o Ministro Pinto Luz, ou os ministros, não têm que responder onde é que eu estaciono todos os dias no mesmo sítio, à mesma hora, mais ou menos. Portanto, tenho 100 pessoas à minha espera a pedir-me casa. Portanto, nós não temos tudo aquilo que disse. Já lá está. O que é necessário já lá está. Esteve. Agora as nossas cidades estão a deixar de oferecer o mais importante. Claro que temos outras condições, temos possibilidade de trabalhar e de fazer aulas de surf à hora de almoço, temos uma política cultural muito diversa, temos equipamentos muito bons, temos melhores escolas, temos os colégios, melhor do país, mas para o cidadão comum não é possível viver lá. Portanto, para fixar o talento que nós procuramos, para que os melhores lá fiquem, é preciso, mais uma vez, novo ciclo de construção de equipamentos públicos e de habitação pública. Nós temos 5.000 habitações municipais. Tenho uma lista de espera de 1.500. Estou a construir 500. Vou construí-las dentro do PRR, mas vou ter mais 1.000. E quando acabar essas 1.000, tenho mais 1.000. Porque as pessoas lá estão a ser despejadas. E a Câmara paga por mês 1.000 rendas, dá apoio à renda a 1.000 pessoas para conseguirem pagar as rendas que são mais altas. Portanto, nós pagamos um cheque, que é mais barato do que ter que construir casas para essas pessoas. Portanto, as cidades estão a expulsar, as grandes cidades estão a expulsar os seus cidadãos. E estamos a gentrificar porque só temos estrangeiros muito ricos. A comprar, tudo se compra, em Matosinhos um prédio, um edifício de habitação naquelas zonas mais nobres, vendem tudo na planta. Põem só um placar ou põem na internet a vender, vendem tudo. A mesma pessoa compra 10 frações. Não vai para lá viver ninguém. Ficam lá um ano parados. Compram por 500.000, vendem por 700.000. É especulação imobiliária. A minha cidade está a ser alvo de processo de gentrificação. Os de fora vão para lá e os de lá têm de sair. É esse o meu grande desafio. É fazer com que as pessoas permaneçam. Eu vou ser breve e vou dizer precisamente o oposto do que disse a Luísa. Porque eu não sei qual é a resposta. E quando nós perguntamos isso aos jovens, eles não nos sabem responder porque é que tomaram essa decisão. Se eu fosse olhar para o meu concelho, que é para as Velas de São Jorge, nós hoje precisamos de engenheiros, de arquitetos, de enfermeiros, de professores, de médicos, e não os temos. E não é por falta de haver jovens de São Jorge, e em particular das Velas, que saem para estudar para essas áreas de formação e não regressam. E a pergunta é porquê é que não regressam? Porque eles optam por viver nos grandes centros urbanos e a renda nas Velas é garantidamente, para ser simpático, menos de 1/3 do que eles pagam na cidade de Lisboa, ou em Aveiro, ou em Coimbra, ou no Porto, ou em Matosinhos, enfim. Não preciso ir mais longe. Um T1 nas Velas, eu tenho a certeza que é 1/3 do preço do que custa na cidade de Ponta Delgada, para não sair da região. Eu não tenho semáforos, eu vivo num lugar seguro, eu tenho os pais e os avós para dar apoio se eu quero constituir família, eu tenho uma diminuição da carga fiscal em 30% nos Açores, eu tenho creches gratuitas para os meus filhos se eu quero constituir família. Ou seja, eu tenho o oposto daquilo que a Luísa tem em Matosinhos e eles não regressam. E a pergunta é porquê? Porque eles escolhem precisamente o inverso. Eles escolhem abdicar disso tudo para viver no grande centro urbano. Se eu tiver um cinema de estreia no Hotel Nacional de Velas que temos, iguais aos que estão na estreia nacional e que são comprados à mesma agência, paga-se 3,5€ para ir ver o cinema nas Velas. Paga-se 11, 12, 13, 14 e 15 em qualquer outra cidade para ver o mesmo cinema, com a mesma qualidade, porque
Se eu tiver filhos, eu tenho desporto de graça. Se eu quiser que ele jogue futebol, o clube vai buscá-lo a casa, vai levá-lo a casa, não se paga nada, ainda dá o equipamento. Se eu quiser que ele esteja no judo e em aspas, se eu quiser que ele toque filarmónica, vão buscá-lo a casa e levá-lo a casa para ele aprender música. Tudo gratuito, ninguém paga nada. Em qualquer cidade grande já se paga. Se eu quiser jogar pedal, eu jogo de graça em São Jorge. Se eu, noutra cidade qualquer, já pago 10 ou 12 ou 15 euros a hora. Etc, etc, etc. A pergunta é, existem infraestruturas? Existe emprego. Existe emprego porque hoje, lá está, se nós olharmos para o emprego naquilo que é... Eu vou dar este exemplo concreto. Nós temos inúmeros jovens de São Jorge que saíram para estudar medicina, que são médicos, alguns aqui em Angra, outros em Ponta Delgada e outros no continente. E a pergunta é porquê é que eles não regressam? São médicos de clínica geral e familiar. Mas aqueles ganham, no mínimo, para ser simpático, o dobro do que ganham em outro qualquer. Porquê? Porque fazem prevenção de 24 horas, porque fazem coisas que em ilhas pequenas se fazem, que muitas vezes não se faz em meios maiores. Portanto, não ganham menos dinheiro. É só ver o preço que ganham, são públicos ordenados de um médico na região e na média que é na média nacional, no público. E, portanto, a pergunta é porquê é que eles não regressam? É que quando lhe faço a pergunta eles não me sabem responder. Eles ficam tão embaraçados que eles não sabem porquê é que não voltam. Porque eles adoram a terra, eles querem ir lá no verão, eles querem ir às festas, eles querem estar com os amigos, mas eles têm uma vontade tão grande de voltar à grande cidade e a pergunta é porquê? Porquê é que eles querem voltar? E, portanto, hoje não há falta, pode haver, enfim, de uma ou outra área de formação, mas na maioria das áreas, hoje não há, nós há 10 anos tínhamos enfermeiros a mais, hoje não há enfermeiros. Nós há 10 anos tínhamos professores a ficar sem colocação, hoje falta professores de todas as áreas. E, portanto, e porquê é que eles não regressam? E porquê é que eles não vão? E porquê é que eles... A pergunta é, não é porque não têm mais qualidade de vida, não é porque não ganham dinheiro igual ou mais, não é porque têm um custo de vida relativamente mais baixo, por todos os aspectos que eu acabei de dizer, e a pergunta é, eles não regressam. E não é porque nós tínhamos, embora há uma especulação imobiliária que é transversal no país inteiro, mas não é comparável com esses grandes centros urbanos. E eu estou a dar um exemplo. Um T1 nas Velas custa 400 euros. Se for numa freguesia, custará 250 ou 300. Ninguém consegue alugar um T1 na cidade de Lisboa por menos de 1.500 euros. E, portanto, a pergunta é, porquê é que eles optam por isso? É uma opção... As respostas são tão difíceis, mas a verdade é que mesmo para concluir, normalmente a culpa é sempre dos políticos. E, portanto, a culpa nunca é do jovem que decide viver lá, legitimamente. A culpa é de político e arranja-se sempre uma forma qualquer, nem que seja para dizer aos pais que eu não quero voltar. E, portanto, arranja-se sempre uma forma. E, normalmente, o político é sempre o parente pobre. Aquele que tem a especulação imobiliária e que custa 7.000 euros o metro quadrado, e aquele que até tem um metro quadrado a preços muito mais baixos, onde ele optou ficar, mas a culpa há de ser sempre da Luísa ou de Luís. Bom, muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, uma última ronda. Não sei, se houver mais alguém, fazia já a pergunta para fazermos depois o encerramento. Há mais alguém que queira intervir? Não havendo, última intervenção. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. Nídia Inácio. Uma pergunta mais prática relativamente à regionalização, que a Sra. Presidente da Câmara falou, deu a entender que com a regionalização os municípios mais pequenos ficarão melhor. Portanto, eu gostava só que me dissesse assim 2 ou 3 exemplos. E a outra questão é para as juntas de freguesia. Eu disse muito bem, as câmaras estão muito próximas da população, mas as juntas ainda estão mais próximas da população. Vão bater à porta primeiro nas juntas de freguesia. As juntas de freguesia ainda continuam, muitas delas, sem ter pessoal para apoiar. O presidente de junta ainda faz tudo, abre a porta, fecha a porta, despacha, portanto, e muitas vezes com alguma dificuldade e em detrimento, muitas vezes, da sua família, porque passam a grande parte do tempo na junta de freguesia, no seu trabalho, e depois na junta de freguesia pós-laboral. Portanto, o que é que as câmaras, qual era o contributo que a associação, as câmaras podiam dar para que as juntas de freguesia pertencentes às vossas câmaras tivessem algum técnico administrativo, que muitas delas nem isso têm,
para, portanto, aqui nos Açores muitas delas não têm, que possa também ajudar o Presidente de Junta para estar cada vez também mais aliviado no seu trabalho, no seu contato, que praticamente todos os Presidentes de Junta fazem um trabalho excepcional junto da sua população, e também os senhores Presidentes de Câmara e toda a equipa que está em volta quer da Junta de Freguesia, quer da Câmara. Pronto, muito obrigada. Bom, sobre a regionalização, o que eu digo é que não é a única forma. Falei muito da importância da Lei das Finanças Locais, que acho que até é o primeiro instrumento que temos para combater este desequilíbrio, mas também entendo que a regionalização tem condições de conhecer melhor os territórios e decidir equitativamente em função das características do território. E as medidas e as políticas têm sido seguidas. O meu principal argumento é: não é preciso passar mais décadas para demonstrar que isto está a falhar. Podemos testar outro, porque o país continua absolutamente assimétrico e 50 anos de poder local não combateu a assimetria. Porventura nós podíamos, seguindo os exemplos de países idênticos ao nosso, avançar para um novo modelo. Não tenho dúvidas que um governo que seja, e aqui terão mais essa experiência que nós, um governo, agora, como diz o Luís, continua-se vinculado à DGAL, continua-se vinculado às transferências do Orçamento de Estado. Mas há muitas outras transferências que vão para além do Orçamento de Estado. Não sei se o Pedro vai dizer, o Pedro Boa, há várias formas das juntas responderem. Essa pergunta foi para ti. Dos municípios responderem. Mas no mandato anterior, pela primeira vez, os municípios abdicaram de uma fatia de fundos comunitários a favor das juntas de freguesia, que não continham possibilidade de fazer candidaturas diretas a fundos comunitários. E foi por via da decisão da associação que se disse: nós vamos abdicar, porque é preciso que haja, já que não há recursos por via da Lei das Finanças Locais, pelo menos que haja dos fundos comunitários. Portanto, eu creio que uma política que conheça a realidade dos territórios permite garantir melhores recursos, e a regionalização é uma das ferramentas, um dos mecanismos possíveis. Mas a relação com os municípios também é, designadamente através, isso a pergunta é para o Pedro, dos contratos administrativos e das delegações de competências dos próprios municípios nas juntas, que não têm de tratar todas por igual, têm de as tratar equitativamente, e portanto é de tratar valorizando mais positivamente aquilo que está, os territórios mais fragilizados. Bom, muito obrigado. Sim, muito rapidamente, relativamente à regionalização, nós entendemos a Associação de Municípios já há muitos anos, o tempo da Luísa, e nós secundamos que o nosso país, como já tem as CCDRs, a parte continental, não é? As regiões autónomas falam por si. O trabalho notável que vocês fizeram aqui nos Açores e na Madeira, ao nível da qualidade de vida e do bem-estar dos concidadãos, é notável. Portanto, é uma aposta ganha e deve ser reforçada. No continente nós temos as regiões, as 5 regiões de coordenação e desenvolvimento regional, passa por nós, mas temos 5 regiões já estabelecidas e já têm competências e responsabilidades com o Presidente e com 4 ou 5 vice-presidentes agora, e portanto é só dar-lhes a componente que eles não têm, que é a componente democrática, é ser eleitos pelos cidadãos. Portanto, parece que o passo é mais simples. Ao nível das juntas de freguesia, o que nós temos, e portanto eu sei que a vossa realidade é sempre diferente, eu não quero estar... não comparem, ok? Não é para esse exercício, mas nós delegamos competências nas juntas de freguesia, temos contratos interadministrativos e temos, do ponto de vista também da descentralização, competências que são próprias das juntas e que também são transferidas por nós por autotransferências, a parte financeira. E, por exemplo, vou-vos dar aqui só um exemplo de Pombal, que é anterior ao meu exercício de funções, portanto não é da minha responsabilidade, mas que eu dei seguimento. Ao nível da educação, as juntas são responsáveis pelas atividades de enriquecimento curricular, pelas atividades de animação e de apoio à família, pelas refeições e pelo um conjunto de investimentos que são feitos a este nível, que faz com que tenham também recursos financeiros. E isso permite depois ter outro tipo de investimentos que queiram fazer. E depois temos, na parte da limpeza urbana, na gestão dos espaços verdes, nas faixas de gestão de combustível, as bermas das estradas, não é? Isso nós transferimos recursos financeiros e depois a Junta, para fazer face a estas responsabilidades, também tem que contratar pessoal e tem mais oportunidades para desenvolver outras atividades. E temos uma coisa que, pronto, que nem todos têm, mas
que são uns protocolos que temos das comissões sociais de freguesia, em que nós temos técnicos superiores suportados numa percentagem pelo município, outra percentagem pelas juntas de freguesia, para dar esse apoio também na área social, antes da delegação de competências que temos. Portanto, são várias áreas que se podem estimular, mas depende sempre muito da realidade, não é? Porque eu também não sei, as freguesias, há um bocado dizia-me aqui a freguesia aqui do presidente, uma que tem 200 e tantas almas. Pois, esta freguesia há de ser difícil ter este tipo de atividades, mas tem uma identidade própria também que é útil e que é importante, esta proximidade. E eu fui presidente de junta e também sei que as pessoas reconhecem muito isso e é muito importante. E também é um apoio bom para os presidentes de Câmara. Se bem que tem presidentes de junta e equipas que estão próximas e prontas para ajudar, pronto, portanto isso é um desafio enorme. Luís, encerramos aqui a ronda. Bom, eu como fui também presidente de junta, não tenho dúvida nenhuma que as juntas de freguesia, e isso é dito na gíria, conseguem fazer mais com menos, e isso não há dúvida nenhuma. A verdade é que o centralismo começa sempre lá em cima. Se a Europa é centralista, Portugal é centralista, depois dentro da região também há centralismo, depois nos próprios municípios também é em relação às juntas, e todos nós apregoamos um bocadinho essa descentralidade, mas ela depois existe um bocadinho dentro de todos os organismos, até porque é um bocadinho aquele ditado que se diz: em casa sem pão todos ralham e ninguém tem razão. E como o pão não chega para todos, ou pelo menos para tudo aquilo que se quer, acaba por cada um ter alguma dificuldade em partilhar aquilo que tem, porque já é pouco para aquilo que precisa. Mas não há nenhuma dúvida de que, e agora ao contrário do que aconteceu com o Governo Central, ou seja, os municípios abdicaram de uma parte do seu bolo para permitir que as juntas pudessem concorrer. Isso não aconteceu na região, embora agora criou-se a direção regional, agora há uns anos atrás, do poder local, e já vai havendo aí umas candidaturas não a fundos comunitários, mas do orçamento próprio da região, com financiamentos a 100%, quer para investimentos próprios da Junta de Freguesia ou de áreas da jurisdição do Governo Regional. O PRR é mais grave, porque o PRR, os municípios nem tiveram acesso ao PRR. O PRR ficou todo na região, apenas e só, onde houve algumas exceções. A Câmara de Angra foi uma grande exceção com a habitação, mas foi porque também interessava o Governo Regional que assim fosse, e portanto houve aqui um 2 em 1, mas a verdade é que lá está, os próprios municípios ficaram fora do PRR nos Açores, não tiveram hipótese de concorrer, e portanto quando há esses interesses comuns é óbvio que eles aparecem, mas a verdade é que era importante, claramente, embora são juntas de freguesia, na maioria delas pequeninas, mas se calhar através dos municípios haver uma fatia do nosso bolo que pudesse ser passado às juntas de freguesia, mas a verdade é que depois tem essa questão técnica, é que as juntas de freguesia não têm dimensão para ter técnicos, as candidaturas são muito burocráticas, são muito complexas, a contratação pública é bastante complexa, é cada vez mais, e portanto se não for através de um organismo como o município que possa, mesmo que o Estado entenda que na nova lei das autarquias locais possa haver um plafond, um valor destinado às juntas de freguesia, elas no caso dos Açores de uma forma transversal teriam muito problema em conseguir cumprir com aquilo que é a legislação em vigor. E portanto só se fosse através de um departamento do governo, como o poder local, ou através dos municípios. E acho que faria sentido que de uma forma ou de outra o fosse. Porque acho que esta é a minha última intervenção, porque estamos a acabar. Permitam-me só dizer uma coisa, e mesmo para concluir, que é o contrário, e que não tem nada a ver com a pergunta, mas que é mesmo em jeito de conclusão, que é aquilo que é o oposto do que os cidadãos veem na política. E que veem as grandes discussões político-partidárias, nos parlamentos é mais visível, nas assembleias também um bocadinho, nas alturas das campanhas também, mas deixem-me dizer que se calhar hoje, das pessoas que eu tenho mais estima, e muitas delas que me são próximas e que eu considero como minhas amigas, foram feitas na política, e dizer que a maioria delas não são do CDS. E algumas delas estão nesta sala. Não há muitos de CDS, é um facto. Mas, mesmo para concluir, eu tenho que dizer o seguinte, já que tocou no assunto, Luísa,
Eu gosto tanto de alguns de outros partidos como não gosto nada de alguns dos meus do CDS. E, portanto, isso é tão certo quanto isso. E dizer-vos que também na política, há algo de muito nobre e de muito bom, que são as amizades que se fazem, que são os laços que se criam. E eu, nestes 24 anos da autarca que fui, e agora já não sou, mas ainda não decidi que não vou ser mais. Se as pessoas quiserem, se calhar vou ser. Atenção, São Jorge. De maneira que dizer-vos que foi muito bom estar convosco, agradecer uma vez mais à senhora Presidente da Câmara de Angra, à senhora Presidente da Praia da Vitória, que fomos colegas na Associação de Municípios até há muito pouco tempo atrás, e que muitas amizades boas se fizeram. Ainda hoje, e mesmo para concluir, ir à casa do Álamo e ele mostrar o fascínio que é estar a olhar para São Jorge todos os dias, e eu quero acreditar que é para se lembrar de mim de vez em quando, sempre que olha para lá. E, portanto, muito obrigado uma vez mais pelo convite e por esta oportunidade de estar aqui convosco. Bom, minhas senhoras e meus senhores, eu queria, em nome também da senhora Presidente da Câmara, em nome do município, agradecer aos nossos 3 oradores, particularmente àqueles que vieram mais longe. E o Luís veio de longe, porque a complicação de chegar de São Jorge aqui também é grande. E, portanto, agradecer a todos a vinda cá, dizer-vos que foi um prazer estar aqui hoje convosco e também dizer-vos que estas questões do poder local e destes 50 anos são questões extraordinariamente importantes. É importante nós celebrarmos, porque a caminhada foi grande e aqueles que já têm mais alguns anos como eu, lembrarmos do que era esta terra antes e o que ela é hoje e o caminho enorme que se fez e, particularmente, o enorme contributo que o poder local, quer a nível municipal, quer a nível das freguesias, deu na melhoria da nossa qualidade de vida e na criação deste ambiente democrático que permite que aqui deste lado estamos aqui 3 partidos diferentes e todos partilhando as mesmas ideias e a mesma vontade de bem servir os nossos concidadãos. Isto é, de facto, uma das grandes riquezas desta caminhada de 50 anos de democracia e de 50 anos do poder local. Obviamente que os problemas também são muitos, existem, mas é por isso que tem que haver mais autarcas, tem que haver mais esforço e temos que continuar a luta usando aquele chavão dos tempos revolucionários. A luta continua e, portanto, nós continuaremos a lutar no sentido de continuar esta caminhada que foi iniciada há 50 anos atrás, que deu grandes passos, mas que, de facto, tem muitos desafios e muitas questões, em particular estas que foram aqui apresentadas, as questões que têm a ver com o financiamento, as questões que têm a ver com as competências, mas depois por trás disto ainda há outra que às vezes nos esquecemos, que é uma questão profundíssima, que é a questão da sustentabilidade da democracia, e isso passa por nós ganharmos o respeito e a compreensão dos nossos concidadãos e demonstrarmos que o poder político também se pode fazer com seriedade e com esta relação de proximidade entre todos, porque vivemos numa sociedade democrática. Mais uma vez, em nome da senhora Presidente e em meu nome e em nome do município, muito obrigado à Luísa, muito obrigado a todos os que cá vieram, muito obrigado a todos vós, e eu fico particularmente agradecido à presença do Pedro, porque, de facto, ser Presidente da Associação Nacional dos Municípios é complicado. Eu fiz parte do Conselho Geral nos últimos anos, assisti a todo este processo e estas complicações e vejo que é ser Presidente de uma Câmara e, ao mesmo tempo, ser Presidente de uma super Câmara e, portanto, é algo complicado e, portanto... Aprendi com os melhores. Pois, e, portanto, aqui entre os dois, eu sei que é muito complicado. E depois, um obrigado muito especial ao Luís. De facto, nós ao longo destes 12 anos fomos colaborando de um lado e do outro e acho que mutuamente fomos aprendendo e percebendo quais os caminhos que tínhamos que levar aos nossos municípios. Por isso, muito obrigado a todos e muito obrigado por terem vindo.